Então, aqui vamos dar continuidade no assunto, já entrando nas equações exponenciais. Então, o que seria uma equação exponencial? Uma equação exponencial é justamente quando a incógnita, ou seja, o número que queremos descobrir, ele se encontra no expoente de uma potência. Como assim? Deixa eu mostrar. Olha só. Existem 3 tipos que aparecem com bastante frequência. E é sempre bom a gente dar uma olhada para entender o que fazer e começar a se familiarizar para quando começar a trabalhar com esses valores. O tipo 1 é o seguinte: são as equações exponenciais, onde podemos igualar as potências de mesma base e trabalhar com aquelas propriedades que a gente viu antes. Esse exemplo daqui, por exemplo. 5 elevado a x é igual a 125. Então, o que eu sei que eu posso fazer aqui? Eu sei que eu posso deixar as duas partes dessa igualdade na mesma base, já que 5 elevado a x tem que ser igual a 125. Só que eu sei que 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo, como podemos ver aqui. Já que as bases estão iguais, eu posso simplesmente ignorar as bases e trabalhar só com o expoente, descobrindo assim que 5 elevado a x é a mesma coisa que 5 à terceira. Então, o valor de x que eu quero descobrir é igual a 3. Certo? E o outro caso que eu gostaria de chamar a atenção, esse já um pouco mais complexo, que seria um número trabalhado com uma raiz. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar sempre na cabeça de tentar igualar as bases para poder trabalhar com o expoente. Então, eu sei o seguinte, que 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 ao cubo, como a gente pode ver aqui. E fica complicado demais trabalhar com uma raiz do outro lado, até porque eu tenho 2 expoentes separados, fica muito ruim de trabalhar. Então, o que é que eu faço? Eu prefiro transformar essa raiz que estamos vendo do outro lado da igualdade em uma fração, que é justamente uma das propriedades que a gente viu anteriormente e está sendo aplicado aqui. O que é que acontece? O expoente da base 3, ele vai se transformar no numerador da fração, e o índice, que é esse número que está fora da raiz, o 4, ele vai se transformar no denominador. Então, o que é que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Essa raiz quarta de 3 ao cubo se transformou em 3 elevado a 3 quartos. Então, como as bases estão iguais agora, eu posso ignorar as bases e trabalhar só com o expoente. Ou seja, x vai ser igual a 3 quartos. Certo? Isso vai ficar mais claro com exercícios mais na frente que vão ser feitos. Voltando ao assunto. Agora o tipo 2, que justamente já vai começando a ficar um pouco mais complexo o grau de resolução. São as equações exponenciais que recaem em equações de segundo grau. Ou seja, a equação ela vai se transformar numa equação de segundo grau para ser resolvida. Então, esse exemplo daqui, ó. 3 elevado a x, tudo isso ao quadrado, menos 4 vezes 3 elevado a x, mais 3 é igual a zero. O que é que a gente pode fazer aqui? Olha só. Para a gente poder resolver esse tipo de equação, a gente tem que reorganizar as incógnitas. Ou seja, como eu já vi que eu não posso deixar tudo na mesma base para trabalhar, eu vou fazer uma pequena alteração para simplificar a resolução da equação. Nesse caso daqui, a gente está vendo que o 3 elevado a x ele se repete em 2 dos termos. Então, eu vou trocar esse valor de 3 elevado a x por uma incógnita qualquer. Eu escolhi trabalhar com y, justamente porque já é uma outra incógnita mais trabalhada, mas você pode substituir por qualquer outra. Então, vai ficar assim, ó.
3 elevado a x é igual a y. Então, eu vou pegar esse y e vou substituir na equação acima em todos os lugares que o 3 elevado a x aparece. A equação vai ficar assim. Se você parar para observar, aquela equação com as incógnitas no expoente se transformou numa equação normal do segundo grau. Então, nesse caso daqui, a gente vai resolver da mesma forma que a gente resolveria qualquer outra equação. Aplicando Bhaskara, descobrindo o valor de delta, justamente para encontrar os valores das raízes. Quando eu desenvolvi isso daqui, as soluções foram y igual a 0 e 1. Então, a resposta dessa equação vai ser justamente essa. A solução vai ser igual a 0 e 1. Pronto, acabou aí. Certo? Agora, o terceiro tipo, que são equações exponenciais que a gente precisa trabalhar com soma ou subtração no expoente. Como assim? Olha só. 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x menos 2 igual a 9. Então, o que acontece? A gente vai primeiro aplicar as regrinhas de potenciação, que a gente viu lá em cima. Ou seja, esse 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Porque a gente tem uma soma ali. Então, aquilo ali é uma potência de mesma base, como a gente viu anteriormente. E do outro lado, é uma subtração. Então, vai ser uma divisão. Como assim? Olha só. Tá vendo que eu simplesmente dividi os passos, as partes da equação? 2 elevado a x mais 1 vai ser a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. E a outra parte da equação, que era justamente o 2 elevado a x menos 2, se transformou numa divisão, onde 2 elevado a x sobre 2 elevado a 2 é a mesma coisa que o termo de cima, que era o 2 elevado a x menos 2. Eu só separei, apliquei as propriedades para chegar até esse ponto daí. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, no tipo 2, no passo anterior, que é substituir esse 2 elevado a x por uma incógnita qualquer, que eu escolhi o y também, justamente para manter um padrão. Olha só o que acontece agora. A mesma equação, ela vai ficar assim. Y vezes 2 mais y sobre 2 ao quadrado é igual a 9. E o que acontece agora? Eu vou resolver essa equação para achar o valor de y. 2y é igual a y sobre 4 igual a 9. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, para poder resolver essa conta. Olha só como vai ficar. Depois de retirar o mínimo, eu vou trabalhar só com os valores que eu tenho. Vou ignorar os denominadores, que eles vão se cortar. Então, vai ficar 9y igual a 36. Resolvendo essa conta daqui, eu descubro que o valor de y é 4. Certo? Tendo isso em mente, eu volto lá no início e substituo esse valor de y nos valores que eu tinha. Como assim? Olha só. 2 elevado a x é igual a y. Só que eu já descobri que o valor de y é 4. Então, eu quero agora achar quanto é que vale x. E como é que a gente faz? Olha só. 2 elevado a x é igual a 4. Mas eu tenho que transformar essa base 4 em uma base que eu possa trabalhar só com os expoentes. Só que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 elevado a 2.
Como eu tenho as bases iguais, eu posso cortar as bases e trabalhar só com os expoentes, descobrindo assim que o valor de x, na verdade, é 2, certo? Então, tudo que eu queria falar está acabando por aqui. E uma dica que eu posso dar é que eu estou mandando um material junto com todos os exercícios que eu achei que eram importantes para serem resolvidos. Já existem questões resolvidas no material, justamente para você ter alguma base na hora de resolver os exercícios propostos que estão sendo enviados também. As respostas dos exercícios propostos estão todas comigo. Então, basta entrar em contato para pegar. Tá bom? Qualquer dúvida também, basta entrar em contato que eu estou à disposição.